Alunos da UF Pantanal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre adição, certo? E vamos falar sobre algumas ideias associadas à adição, ok? Então vamos contextualizar um pouco e iniciar o nosso estudo com um problema. Uma das ideias de adição é a de juntar quantidades, tá certo? E vamos supor que Rivaldo, ele é aluno da UF Pantanal e ele teve o trabalho de realizar uma pesquisa para saber qual era os times que as pessoas torciam, ok? E aqui ele encontrou os seguintes times e aqui as seguintes quantidades de votos. O Flamengo, ele encontrou ali, ele contabilizou que ele tinha 7 votos. O Vasco, 4 votos. O Corinthians, 6 votos. E o Palmeiras, 5 votos. Tá certo? E aí, então, há a necessidade de contabilizar quantas pessoas ele entrevistou, tá certo? Daí, então, nós sabemos que a quantidade de votos de cada time vai dar exatamente o total de pessoas que foram entrevistadas, certo? Daí então pode-se juntar os votos, ok? Então eu estou expressando para vocês a ideia de juntar quantidades. Geralmente pesquisas, como vocês já sabem, elas são uma ferramenta matemática de estatística, a gente chama de estatística, que é muito importante para que, por exemplo, um político ele saiba como é que ele está indo nas intenções de voto, se ele está indo bem na campanha, se ele tem chances de ganhar ou não, diante dos outros, ok? Daí a matemática está presente. Aqui no caso, se nós formos resolver o nosso problema, ok? Que é de certo modo simples, podemos então juntar as quantidades, 7 mais 4 mais 6 mais 5, ok? Essa adição ela pode começar daqui, do 7 mais 4 mais 6 mais 5, ou daqui, 5 mais 6 mais 4 mais 7, de qualquer posição de onde você achar melhor, ok? Porque na adição, a ordem dos fatores, a ordem de cada número, não vai alterar o resultado. Então, existem alguns caminhos que podem tornar um pouco mais fácil o cálculo para você fazer um cálculo de mente, ok? Quando a gente domina, a gente tem uma certa facilidade. Como, por exemplo, se você observar aqui, nós temos 4 mais 6, que é igual a 10. 10 mais 7 dá 17, com mais 5, 22. Então, o total de pessoas entrevistadas, o total de intenções de voto para times, foram 22, ok? Então, eu fiz um cálculo mental. As pessoas podem contar nos dedos, podem recorrer à tabuada ou a uma calculadora também. Mas o cálculo mental ainda é o melhor exercício. Bom, outra ideia de adição, além de juntar quantidades, é a de acrescentar a uma quantidade que já existe. Por exemplo, vamos pegar novamente a nossa pesquisa anterior e analisar aqui o exemplo. Com quantos votos teria o Vasco se ele tivesse recebido mais 8 votos? Então, nós vamos aqui no Vasco, olha só. Vamos analisar aqui o Vasco, teve 4 votos. Então, se ele tivesse recebido mais 8 votos, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos acrescentar mais 8, ok? Ele já tinha 4, e aí nós vamos acrescentar mais 8. Então, ele vai ficar com 8 votos. Okay? Daí então nós vimos a ideia de juntar e a ideia de acrescentar. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, já falei um pouco de adição, de algumas ideias voltadas à adição, e agora eu tenho um desafio para vocês. Eu acredito que vocês são capazes. Olha só. Veja só o desafio número 1. Essa questão ela foi montada por essa banca, tá? Geralmente quando tem na frente da questão um parênteses e esse texto
com letras maiúsculas, foi a banca que criou a questão. Vamos lá. Ana, Carlos e Renato jogaram o jogo da adivinhação. Para cada resposta certa, eles ganhavam uma ficha, que equivale a 1 ponto. Ana já entrou no jogo com 13 fichas. Carlos entrou com 3 fichas a mais do que Ana. E Renato com 4 fichas a mais do que Carlos. No jogo, Ana ganhou o mesmo tanto de fichas que Renato tinha ao entrar no jogo. Veja bem, é uma pergunta que requer muita atenção e raciocínio lógico. Daí é um grande desafio para vocês, eu acredito que vocês são capazes. Analisa novamente. Ana, Carlos e Renato jogaram o jogo da adivinhação. Cada resposta certa ganha 1 ponto. Uma ficha que equivale a 1 ponto. Ana já entrou no jogo com 13 fichas. Carlos entrou com 3 fichas a mais do que Ana. 3 fichas a mais do que Ana. Então aqui foi Ana, aqui Carlos. 3 fichas a mais do que Ana. Daí você tem que anotar quantas fichas Carlos entrou. E Renato com 4 fichas a mais do que Carlos. Daí você tem que descobrir quantas fichas cada um tinha, certo? Daí então vamos à última frase. No jogo, Ana ganhou o mesmo tanto de fichas que Renato tinha ao entrar no jogo. Ana ganhou o mesmo tanto de fichas que Renato tinha ao entrar no jogo. Vamos às perguntas. Quantas fichas tinha Carlos quando ele entrou no jogo? Quantas fichas tinha Carlos quando ele entrou no jogo? Pergunta de letra B. Quantas fichas tinha Renato quando ele entrou no jogo? Quantas fichas tinha Renato quando ele entrou no jogo? Letra C. O jogo era de ganhar ou perder fichas? Na letra C, a pergunta é: quantas fichas Renato perdeu? Daí você vai ver se é possível você deduzir a ideia de quantas fichas Renato perdeu. Letra D. Com quantas fichas Ana terminou o jogo? Ela já tinha 13, ganhou mais algumas, daí você deve descobrir quantas fichas Ana terminou o jogo. E letra E. Com quantas fichas Carlos terminou o jogo? Tá ok? Quantas fichas Carlos terminou o jogo? Tá aí um bom desafio a vocês. Espero que vocês consigam resolver esta questão. Vamos só para mais um desafio para vocês? Questão de número 2. Davi tinha R$ 437 na poupança, depositou mais R$ 295. Quanto ele tem agora na poupança? Okay? Daí você vai usar uma das ideias para a adição que foi explicado no início, de juntar ou adicionar um valor ao que já se tinha, ok? Olha só, Davi tinha R$ 437 na poupança, depositou mais R$ 295. Quanto ele tem agora na poupança? Façam o cálculo, depois vocês mandem para mim aí o cálculo desse problema e o valor de quanto ele tinha na poupança. Então é isso, galera. Valeu, muito bom estar falando com vocês agora através desse vídeo. Espero que vocês consigam. E é isso aí, eu desejo sucesso a todos. Um forte abraço.